Entrevista de Lúcia Williams Wapichana, entrevistada por Márcia Moura, Porto Velho, Rondônia, 30 de novembro de 2022, projeto Indígena pela Vida e Terra, entrevista número Arminde HV17. Porangara, bom dia, minha parenta. É com muita satisfação que eu venho aqui fazer essa conversa entre parentes. E quero te deixar bem à vontade, né? Porque é uma conversa entre uma parenta Moura e uma parenta Wapichana. É um prazer muito grande te conhecer e espero que a gente possa ter uma ótima conversa. Então, para a gente começar, você poderia iniciar a sua narrativa por onde você achar melhor. Bom dia, Kudaná, como se fala bom dia, né? Kudaná na minha língua. Bom dia a todos. Kudaná, Urbenal e Wapichana. Bom dia. Eu também estou muito feliz, né, de estar participando aqui nessa entrevista e agradecer. E quero aqui dizer, sou wapichana, tenho 29 anos, né? Minha mãe é wapichana também, minha família são os wapichana, né? E a gente costuma muito falar na nossa língua wapichana, a gente fala mais wapichana do que português, né? Porque português ela não é a nossa língua materna. A nossa língua materna é wapichana. Inclusive, a gente também fala inglês, mas a gente fala mais wapichana. Parente é poliglota, né? Fala a língua materna, fala o português e ainda fala o inglês. Muito bem, isso aí. Então, a gente pode começar com as perguntas, né? A gente tem um roteiro aqui e a gente vai seguindo esse roteiro. Sim. Eu gostaria, Parenta, que você me falasse o seu nome, né? O nome indígena e o nome não indígena, e que se você me dissesse como que foi escolhido esses seus nomes, se você tiver os dois nomes, o indígena e não indígena, né? E qual que é o significado deles? Tá. Meu nome é Lúcia, né? Lúcia Williams foi um padre que escolheu esse nome, né? E aonde eu me batizei com esse nome, né? E em Wapichana, né, meu nome, todo mundo me chama, né? Minha mãe, inclusive. Não sei se isso chega ao caso, né? Todo mundo me chama de Waro, significa papagaio, porque eu falo demais. Né? O Waro é papagaio, na nossa língua, né? Porque onde eu chego, eu já vou falando, já vou debatendo, já não fico calada, já vou conversando com as pessoas, já vou me entrosando, né? Já vou chegando ali, já conversando com todo mundo. Aí a minha mãe me deu esse nome de papagaio em Waro, em Wapichana. Muito bem, muito lindo esse seu nome na sua língua. Você já falou seu povo, mas aí você poderia falar novamente para nós o nome do povo e aonde você nasceu e se te contaram como foi o dia de seu nascimento. Sim. Eu nasci em 1993, dia 20 de fevereiro, nasci à tarde,
e minha mãe estava numa reunião, né, onde eles estavam brigando pelas terras naquela época. E foi no Jacami, na beira do rio Tacutu, na fronteira com a Guiana e com o Brasil. Eu nasci lá, né, nessas duas fronteiras. Aí a minha mãe disse que naquela época ela não existia médico, né, lá onde eles estavam. Existiam as lideranças, tuxal, essas coisas mais, e é onde eles ficavam conversando para poder fundar uma comunidade. E quando a mamãe foi para essa reunião, e ela acabou me tendo lá nesse dia. Ela pensava que ainda não estava no mês, mas eu acabei nascendo. Então, nesse dia, quando eu nasci, praticamente eu nasci, eu não tinha fralda, né? Como ela me conta, tiveram que cortar um pedaço de uma rede. Isso aí eu não escondo para ninguém. Uma rede, porque não estava, para ela, não estava na época de eu nascer. Então, eu não fui embrulhada com fralda, eu fui embrulhada com pano de rede mesmo, porque nesse dia não tinha uma roupa de bebê para mim, só era essa fralda, e logo depois que ela me teve, ela me embrulhou, né? Mas eu não nasci na maternidade, eu nasci no lavrado mesmo, e no meio de uma assembleia. Já nasceu na luta, né, parenta? A minha mãe, praticamente, eles vieram, né? Eles vieram com uma mistura muito grande para lá e para cá, e ela teve vários filhos, minha mãe, né? Inclusive eu sou a última, caçula. Tá certo. Qual é o nome da sua mãe? Como você a descreveria? E, se for possível, você poderia falar um pouco da origem da parte da sua família materna? Sim. O nome da minha mãe é Alice Williams, né? É uma wapichana. É falante, a mamãe nunca aprendeu a falar a língua portuguesa até hoje. Ela só fala a língua materna dela, o wapichano, e também ela fala inglês e um pouco de ingaricó, um pouco misturado com, como fala, aruac. Então, a mamãe tem essas 4 etnias. E ela fala também inglês e o apichana, só que ela fala mais o apichana, mas aruac ela também sabe falar, né? E a minha mãe é uma grande guerreira, né? É uma pessoa muito lutadora. Ela teve 10 filhos, né? E esses 10 filhos que ela teve, foi com muita luta para ela nos criar. E até hoje ela está viva com a gente, né? E ela tem uma casa na cidade de Boa Vista, mas ela já lutou muito, né, pelos direitos dos seus povos indígenas, já brigou muito nas assembleias. Mamãe tem 70 e poucos anos, vai fazer 80 anos, né? Mas aí ela ainda está lúcida, está forte, né? Uma pessoa muito guerreira mesmo, que fazia a sua roça. Quando a gente morava na comunidade, ela pegava machado, ia lá brocar a roça com foice, né? E ela ia derrubar a sua roça e depois queimava e plantava para poder plantar mamão, macaxeira, abóbora, plantar melancia, feijão, arroz. Naquela época a gente não comia e nem comprava arroz, a gente que plantava banana, inclusive também a gente que plantava cana, açúcar, a gente não comprava açúcar, minha mãe que fazia açúcar de cana, né? Então, feijão, essas coisas, tudo a gente que produzia. A gente não comprava nada. Hoje que ela está mais cansada,
está mais morando aqui um pouco, onde não é o lugar dela, como ela fala, muitas pessoas foram embora, saíram com medo dos brancos, né? E onde ela ficou aqui na terra, no contexto urbano, e ela continuou, porque ela já morava aqui, e ela já ia lutar, já ajudava os parentes dela na luta, e por isso ela continuou aqui no contexto urbano, né? E minha mãe, eu não sei descrever ela, mas eu descrevo ela como se ela fosse uma heroína, né? Eu não tive pai, tipo assim, que me ajudasse e ajudasse ela. Eu não cheguei naquela época a conhecer meu pai, então foi tudo minha mãe que pescava, minha mãe que caçava, minha mãe saía cedo, pegava a flecha dela, ia matar um tatu, ia matar uma paca, para ela poder sustentar os filhos. Naquela época, os filhos eram pequenos, e foi tudo minha mãe. Farinha, beiju, caça praticamente, era ela que matava. Às vezes, quando não matava a caça, ela ia sair de noite, é, pegava fogo, ia sair focando para poder fatiar o peixe, para a gente poder comer amanhã, para a gente ir cedo para ir para a roça. Então, a minha mãe, ela é uma melhor amiga que eu tenho até hoje na minha vida. Uma grande guerreira mesmo. Que lindo. É muito forte essa relação, né, com a mãe guerreira. Como é mesmo o nome dela? Alice Williams. Ah, que bom saber da dona Alice, né? Sim, sim, ela. Inclusive, ela está aqui hoje comigo. Ah, que bom. Depois, no final da entrevista, a gente se conhece. Sim. Então, vamos em frente. Bom, você disse que não conheceu o seu pai, você então não sabe o nome dele, nem tem como. Sabe o nome dele, sabe como descrever ele, e há alguma história da parte da família dele? Inclusive, assim, eu cheguei já depois, já conhecer, depois de 22, quando eu tinha 22 anos, ele me procurou, né? Ele falava que ele tinha que estudar, e ele não podia ficar ali, que ele não era indígena. Mas aí eu não gosto muito, assim, de... Eu prefiro não falar nada dele. Eu acho que ele não tem respeito, admiro, não tenho raiva, né? Eu quero que ele esteja sempre bem, mas não quero falar nada dele. Para mim, é mais a minha mãe mesmo. Tá certo, parenta. Mas aí você quer falar um pouco mais sobre a família da sua mãe, a origem da parte da sua família materna? Sim, pode ser. A minha mãe, como eu falei, meu pai, eu não falo nada dele. Mas a minha mãe, ela é filha de um branco misturado com indígena. Meu avô, eles eram, tipo, daqui do Brasil, e minha avó, ela era de fronteira, né? Minha avó era, o que eu acabei lhe falando, a minha avó era, não, para não, Ingaricó, não. Meu Deus, acabei de esquecer esse negócio. A minha avó era misturada e meu avô era misturado também, né? Como ele era daqui. Como minha avó não quis, tipo, meu avô não quis ensinar
a minha avó falar português, aí começou a falar só língua. Então, meu avô, ele era branco, mas ensinou a minha avó a falar português, só que ela não aprendia, igual a minha mãe. A minha mãe, até hoje, ela não sabe falar português. Então, eles têm uma mistura ali muito grande, um com o outro ali, é tipo, como se fala? Um querendo aprender a falar a língua do outro. Um querendo aprender a falar a língua do outro. A minha avó, que veio para cá, né, que é para o Brasil, que minha avó não era brasileira, e meu avô era brasileiro. Mas ele era indígena daqui, o Wapixana daqui. São dois tipos de Wapixana, né? Que tem o Wapixana da Guiana e tem o Wapixana daqui, que é do Brasil. Aí meus avós eram daqui, parte da minha mãe, e parte e da minha avó era de lá, que era o Wapixana de lá. Minha avó, eu esqueci de falar, minha avó era Aruaque. Oi? Minha avó era Aruaque, porque tem várias, elas têm bastante mistura ali, é uma coisa assim, vai rodando, até chegar no Aruaque. Ela é Aruaque com a Pixana, né? Ela era aquela Aruaque que tinha, assim, uma mistura com americano. Meu avô tinha uns olhos bem claros, azul. A minha avó também. Aí depois nasceu essas misturas e a gente. Mas só que a gente. Minha avó nunca esqueceu a sua língua materna. Ela foi ensinando a minha mãe foi ensinando a gente até chegar em nós. Inclusive, hoje, a minha mãe aqui ensina os netos, né, falar língua inglês e o apixana. As minhas sobrinhas tudinho fala, pequenininha, grande. Eu tenho várias sobrinhas de cabelo cacheado, já filho de branco, tudo fala a sua língua materna. Inclusive, em 2019, criaram uma associação, né? 2020 para 2019 foi uma aproximação da família, né? Porque a gente estava muito aqui por causa da pandemia e a gente não podia ir lá para nossa aldeia para poder levar, tipo, o coronavírus. Então, a gente acabamos ficando mais aqui, né, naquele dia. Aí nós acabamos fundando uma associação da família, mas era para todos. Hoje, inclusive, a Associação Camucandana, ela é uma associação indígena do estado de Roraima, né? Está sendo bem conhecida, ajuda muitos povos indígenas também, não só os Wapixana, mas também Patamona, tem vários tipos de etnias aqui. Qual é a tua etnia, cara? Qual é a tua etnia? Patamona é aquela que estava sentada, ela é a conselheira daqui da associação. Então, a gente tira registro, ajuda os nossos parentes, aqueles que ainda não têm, porque aqui ainda tem muitos aqueles que não têm documento, um certidão de nascimento, inclusive, né? Então, a nossa associação acaba ajudando eles. E a associação ela está ficando bem reconhecida através disso, ajudando nossos parentes e nossos irmãos. Isso, quem fundou foi a nossa família, né? Minha mãe, minhas tias, eu, nós sentemos numa mesa, vamos criar, vamos. Então, foi criado, e aonde o Edson Damas, as pessoas, os amigos que apoiaram a gente do Ministério Público, foram apoiando a Universidade Federal também, daqui do estado de Roraima, e foi assim. Então, a gente aqui ensina, a Carmen ensina a língua dela, a gente ensina inglês para as crianças, a gente ensina o Wapixana também, e a gente acaba ensinando, em geral, as línguas, né? Porque a gente quer manter essa tradição, essa cultura, e dia de sábado, dia de domingo, a gente come todo mundo junto, a gente chama todo mundo junto, aonde é produzido né, esses aqui, os artesanatos, as peneiras, os brincos, colares, cocás, tipo, a gente faz tipo, assim, ajudando um ao outro.
a gente sempre está em harmonia com nossos parentes, né? Se a gente não sabe, a gente vai lá e ensina. Se eles não sabem, a gente ensina. Se eles sabem, eles que ensinam a gente. Nós estamos aqui troca de saberes, né? Eu não sei falar a língua da Carmen, mas ela chega, começa a me ensinar e eu começo a entender a língua dela. E hoje, inclusive, eu estou aprendendo a falar Yanomami, né? E também a Carmen está me ensinando a falar a língua dela. Então, tipo assim, se eu aprendi a falar português, por que eu não aprendo a falar a língua de um parente meu, do irmão meu, que tem meu sangue, que tem um sangue de guerreiro, que tem um sangue originário do nosso povo, da nossa terra, né, da nossa casa, do nosso Brasil? É isso que eu quero aprender, entendeu? Então, troca de saberes para mim é muito importante, trocar com meus irmãos, meus parentes e com todos eles, né? Então, é isso que eu tenho para lhe falar, né? E a gente quer manter isso sempre. Parabéns por esse trabalho lindo, maravilhoso, super importante, né, para manter viva a cultura. Tem mais várias perguntas aqui. Tá? Não tem problema. Você falou que sua mãe teve outros filhos, você é a caçula, né? Então você tem quantos irmãos e como que é a relação de vocês? Eu, como eu te falei, eu sou filho de outra pessoa. Não sou do mesmo pai do que eles, né? Então, inclusive, nasci o último, mas também sou filho de outro homem, né? Não sou do pai deles. Os pais deles já morreram. Inclusive, eu acho assim, né, que eles são meus irmãos. Eu considero respeito, sempre eu busco ajudar, sempre eu estou lá nos momentos mais difíceis. Eu me dou bem com a minha família, com as minhas tias, né? Minha tia Thelma, minha tia Olga. Inclusive, eu perdi uma tia minha, né? Agora, esses tempos, antes de viajar para Brasília, eu tinha acabado de enterrar minha tia, né? E minhas primas também, converso com elas. Tudo parte da minha mãe, né? Meus irmãos, eles, tipo assim, eles já não querem muito, tipo, saber das suas culturas, já são muito diferentes de mim. Por mais que eles sejam mais indígenas do que eu, assim, eu sou indígena, né? Por mais que eles falam, eles já tipo, não querem passar para os seus filhos, querem que a cultura morra ali, tipo assim, a sua língua, não querem que ensine, né? Eu já penso diferente, né? E eu sempre falo para eles, às vezes eles falam para mim que, Lúcia, para com isso, esse negócio é passado, isso já não pode mais existir, nós estamos no Brasil, é outra época, é outro tempo. Eu falo, não, eu não vou deixar isso acontecer. Quanto eu viver, eu quero passar para os meus sobrinhos, né, para os meus parentes, para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos. Eu sempre falo, então, inclusive, eles não ensinam muito. Meus irmãos, né? Agora, minhas irmãs, elas já ensinam as filhas delas, elas escrevem a nossa língua, né? Elas sabem ler, tudinho, as minhas sobrinhas também. As minhas irmãs todinha ensinam os filhos delas, todinho das minhas irmãs, parte das minhas irmãs, todinho sabe falar a língua materna. Agora, a parte dos meus irmãos não sabe, né? Minha mãe morreu 3 irmãos meus, ficou 3. Então, nós somos 7 que estamos vivos. Aí, meus irmãos não ensinam seus filhos. Agora, minhas irmãs já ensinam. Por causa de mim, né? Que eu pego no pé das minhas irmãs mais velhas. Eu sempre falo para elas: tem que ensinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu que vou mais na cabeça das minhas irmãs.
né? Porque eu não tenho filho, né? Então eu acabo me apegando ao sobrinho, eu quero ensinar, eu quero. Aí elas deixam, falam assim, tá bom, você é tia, vai lá e ensina, é bem para elas. Eu falei assim, olha, Maria, minha irmã, não, da minha irmã é Maria, né? Eu falei, olha, Maria, tua filha um dia vai fazer uma faculdade e ela vai precisar. Maria, tu tem que ensinar ela assim. Você precisa fazer isso. Ela é indígena, ela não pode deixar a cultura dela morrer, ela tem que ser igual a gente, ela tem que falar o apichano, ela tem que aprender a falar inglês, porque tudo isso, um dia, ela vai precisar na Universidade Federal. Eu falo para elas. E elas acabam dizendo sim. Muito bom, parenta. Eu também faço meio que esse papel também na minha família. Mas só que eu sou a mais velha e você é a caçula, né? Que lindo isso. Parabéns. Você gostava de ouvir histórias e quem te contava as histórias? Eu ouvia mais história. Quando a gente morava na comunidade, a minha mãe acordava a gente 3 horas da manhã para fazer rede. A gente fiava algodão, pede para ela trazer essa rede. A gente fiava algodão cedo, né? Minha mãe sempre dizia assim, minha filha, aprenda para você não sofrer. No rede de branco, ela dizia para mim, faz a fibra e faça a sua rede com algodão. Então, a gente sempre ouvia a história Mar de Jesus, de Nossa Senhora, né? A gente ouvia também história de sereia, que não podia entrar no rio naquela época, quando a pessoa era uma mocinha. A gente ouvia umas histórias também. Minha mãe que contava sobre dragões, sobre luta, sobre os indígenas daquela época, como surgiu os indígenas, a gente já existia aqui, como faziam tinta, como pintavam tipo numa caverna, era de sangue a tinta deles, era de sangue, era de carvão, é isso que minha mãe contava. E quando ela contava, ela não contava só por contar, ela fazia a gente trabalhar também, né? A gente enfiar o algodão para poder fazer essas redes aqui, ó. Essa aqui é uma rede de algodão que é fabricada aqui também na associação e na e esse daqui elas duram 10 anos, 15 anos, 20 anos, que a gente fabrica, e minha mãe fabrica, também sei fabricar, né? E, inclusive, ela aqui é tudo natural. Não tem nada pintada, não tem nada, nada. As punhas dela, tudo é a gente que fabrica. E quando nós era pequena, minha mãe contava história, e era isso que a gente trabalhava. A gente não ficava só ouvindo a história, a gente ficava ouvindo a história, mas também trabalhando, porque a minha mãe, ela acordava a gente 3 horas da manhã para enfiar o algodão. Não sei se vocês fazem aí, né? E a gente trabalhamos muito, inclusive, é onde que eu gosto de manter minha cultura, porque minha mãe, ela, tipo, me ensinou bem. Eu creio que ela fez bem para mim, ela não fez mal. Ela, tudo que minha mãe fez, eu creio que ela me preparou para o mundo. Sim, isso é muito bom, né? Na nossa cultura, essa coisa da gente estar trabalhando e, ao mesmo tempo, conversando, brincando, os mais velhos contando história, né? É muito legal isso. E Você, você poderia contar uma história assim da cultura de vocês que a sua mãe lhe contou quando você era criança? sim,
É, a minha mãe contava uma história, é uma história engraçada, né? Mas é uma história. A minha mãe contava uma história logo na época que, assim, a minha mãe, ela, ela ainda existe aquele medo dela dos brancos, vamos se dizer, dos brancos, né? Até hoje. Ela dizia que se a gente voltasse para cá, para Roraima, tipo assim, para a cidade, a gente ia ser escravizados ainda, né? Porque naquela época, quando os avós dela saíram daqui fugindo, eles eram escravos, né? Eles apanhavam. Ela contava mais essa parte, né? Eles sofreram muito, eles foram humilhados, então eles foram vendidos. Por mais que estava na casa deles, eles passavam a sofrer. Então a minha mãe dizia assim, Lúcia, não vai para lá, não vai para a cidade grande. Lá você vai ser escravizada, você vai ser vendida, você vai ser humilhada, né? Inclusive, você não casa com macuxi, né? Que ela falava, minha mãe. Porque aqui em Roraima é macuxi mais lapixana, né? E minha mãe, ela tinha muito medo dos macuxi, porque naquela época os macuxi queriam casar com os lapixana. Tem uma rivalidade ali, uma tipo algo, não sei, uma rixa entre eles, eu não sei o que é, mas eles falam que naquela época minha mãe dizia que eles queriam casar com os Wapixana, né? Tipo, eles tomavam a esposa dos Wapixanas, né? Então, os indígenas sofriam muito no mão dos brancos, né? Então, eles pegavam a mulher, né? Eles pegavam a mulher, que minha mãe dizia, amarravam ela e colocavam ela para ser escrava e depois tinham o filho dela e matavam ela. E, e então por isso a minha mãe não queria voltar para cá com medo de tudo isso acontecer com a gente. Mas eu falei que não era eu, naquela época era meu irmão Marcelo, dizia assim, mãe, agora é outro momento. A minha mãe ainda chegou a ver briga entre a Guiana, né, que era dois ali, pessoas estavam brigando lá, tipo, era uma guerra, né? Lá na Guiana. Nessa época eu ainda não tinha nascido, nem eu, acho que a minha irmã mais velha tem 65 anos. Era a época dela, né? Tinha aí de lá que eles vieram fugindo da fronteira, porque a mamãe ela nunca morou na Guiana mesmo. Ela morava na fronteira do Brasil com a fronteira da Guiana. Ela tinha sempre um sítiozinho dela ali e ela morava lá cuidando dos animais dela. Então, o maior medo dela era de atravessar para cá, de morar aqui em Roraima, que era onde os parentes dela eram escravizados. E a história dela que ela ouvia, que se ela voltasse para cá, ela ia ser morta igual os outros. Então, o maior medo dela era esse, de ela ser morta, de as filhas dela ser estrupada, e as filhas dela ser humilhada, as filhas dela ser vendida, os netos. O medo dela era esse. Por mais que ela não presenciou tudo aquilo, mas ela ouviu da avó, do avô dela, então o medo dela de voltar para o Brasil, assim, para cá, para dentro mesmo, era isso. A história que ela ouvia era sobre os brancos matando os indígenas, aonde existe até hoje, não é uma história, né? Onde acontece até hoje com nossos parentes. É isso mesmo, minha parenta. Infelizmente, continua sendo Sim, essa violência, né? Há 520 sim, anos. A gente vem resistindo, né? E existindo. sim, E vamos continuar, né? Resistindo. sim. Parenta, quais as lembranças que você tem do tempo de criança? Tempo de criança, quando eu estava na roça, né, carregando mandioca, melancia para casa para comer, né, tudo natural.
minhas pescarias, até hoje eu gosto de pescar, eu vivo aqui, eu vivo ali, eu nunca paro, né? Mas as minhas lembranças boas são essas, de caçar com minha mãe, pescar com minha mãe, um momento com minha mãe, né? Ela ensinando como matar um peixe numa flecha, né? Como ser uma mulher guerreira, né? E como também, né, fazer um remédio caseiro quando você está num momento difícil, né? E quando você está sentindo algo dor, alguma coisa, assim, o que eu tenho é disso, trabalho na roça, né? E também tá caçando com minha mãe, pescando com elas. São os meus momentos mais bons que eu convivi com ela e na pescaria. Brincadeira era muito difícil, né? E a gente não brincava muito. A gente trabalhava mais do que brincar. Naquela época era assim, né? E também eu lembro quando a minha mãe mandava me ferrar com aquelas formigona grande, né? Então, tudo aquilo para mim é uma lembrança. Por mais que doía, mais é boa, né? Era para mim aprender, era para mim, tipo, ser alguém na vida e não esquecer de tudo aquilo. Então, isso são as lembranças que eu tenho. Essa é, é um ritual da cultura de vocês, Sim, colocar a formiga para ferrar. Pode explicar sim, um pouco melhor para a gente sobre isso? tá. Quando a gente completa uma idade que já vai menstruar pela primeira vez, né? A gente é ferrado. E a gente é ferrado bastante. E a gente é suspendido, acho que 3 metros de altura numa rede, onde a gente não pode beber água, não pode comer açúcar, não pode olhar para homem, nem pode descer da rede. A mãe vai suspender e a mãe vai descer. No momento que você quer fazer sua necessidade, a sua mãe vai lhe acompanhar, vai lhe embrulhar, né? E depois que passa aquela ritual todinho, aí ela te coloca de volta, né? Para poder, aí sim ela vai dizer se você já se tornou uma mulher ou não. Porque a primeira menstruação e ainda tem o segundo. O segundo é a mesma coisa, né? Não pode comer nada, não pode comer açúcar, nem sal, nem nada. Só pode comer, só pode comer pimenta e também essas coisas aí, né? Como eu lhe falei. Então, e também a gente é ferrado quando a gente tem preguiça, quando a criança dorme muito. Quando a criança tem preguiça, ela é ferrada. Quando a criança está teimosa, coloca pimenta nos olhos, coloca pimenta lá no outro canto, né? E faz tudo aquilo. Então, os wapichana, eles são mais, tipo, rígidos, né? Coloca bastante pimenta. Pimenta nos olhos, e pimenta lá no negócio, lá, que eu não posso falar. Então, é uma coisa assim que tu procura água, tu não acha água naquele momento, e a mamãe fez várias vezes comigo. Eu pensava que ela me maltratava, mas não, era tipo um ritual, era ritual deles, era uma tradição deles, né? E onde tem que continuar, né? Não, minha televisão. Cada povo tem sua cultura, né? Tem que respeitar. Vamos aqui, então. Você lembra da casa onde passou sua infância? Como é que ela era, né? E como é que era o lugar onde você vivia quando era criança? Eu lembro.
Eu lembro, né? Morei um pouco no Jacami, morei um pouco no Lusitânia, morei um pouco no Moscou. Moscou, a nossa casa era feita de palha e barro, né? A nossas redes era tudo feito de algodão, essa aqui. E lá na Lusitânia, a minha infância, ela foi boa também, porque é onde eu morava com a minha irmã, Patrícia, quando a minha mãe me deixava lá com ela, às vezes, lá era tipo uma fazenda, né, grande, e lá tinha muito gado, né, e também coalhada, queijo, né, e lá no Moscou, a gente cuidava das nossas galinhas, dos nossos porcos, né, e a nossa casa era uma casa grande, sempre foi grande a nossa casa, aonde a gente era feliz, né? A gente não, em nenhum momento a gente adoecia ali, a gente era muito feliz. A doença não pegava na gente, né? Era tipo assim, que não existia doença, né? Era bem difícil mesmo. Nós crianças, mãe, nós nunca pegamos catapora nem sarampo, até hoje. Eu nunca peguei catapora. Ó, vamos se dizer do coronavírus. Até hoje, nem eu nem minha família não peguemos, né? Porque a minha mãe faz remédio, né? E taca na gente todo de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Às vezes a gente cansa de tomar remédio dela, mas é para o nosso bem, né? E é isso. A nossa casa, a nossa vida era tranquila. Esse lugar ficava onde? Esse lugar ficava, a Lusitânia ficava na beira do Rio Urubu, né? Que é aqui no Brasil também, perto de Roraima. Moscou é uma comunidade, né? Onde a gente passamos bastante tempo, a minha infância, né? É no Moscou. É uma comunidade indígena onde existe muitos wapichanos, só wapixano. Legal. Quando foi que você veio morar na cidade e por quê? Na verdade, eu passo tempo aqui, mas eu não, inclusive, eu passo tempo também no interior, né? A minha vida, como eu lhe falei, é morar aqui, morar lá, morar aqui, morar lá, né? A minha mãe, como eu lhe falei, ela saiu da sua comunidade, né? Ela veio para cá, para Roraima, para Boa Vista. E quando ela chegando aqui, ela comprou uma casa para ela, né? Que é aqui no bairro São Bento. E aqui ela ficou, né? Mas ela tem o acesso às comunidades dela, os parentes delas, inclusive as irmãs dela moram na comunidade, né? E a gente, por causa da minha mãe, que eu fiquei aqui, né? Porque ela já está idosa, fico mais com ela, ajudo ela, resolver as coisinhas dela, por causa do, tipo, levar ela para o médico, né, para acompanhar a saúde dela, mas a mamãe não é doente, a mamãe é bem, né, a mamãe é mais fácil adoecer do que ela adoecer. E a gente ficamos aqui por causa disso, porque no momento que a gente saiu da comunidade, os nossos parentes, no momento que a gente queria voltar de volta, os nossos parentes falaram assim que a gente não podia retornar, porque a gente já tinha saído da comunidade e a gente não era mais indígenas, né? Aquilo doeu na gente, inclusive em mim, né? Aonde eu nunca vou deixar de ser indígena.
Eu acho isso muito errado que as pessoas fazem com as pessoas. E até hoje, realmente está acontecendo isso. As pessoas não querem reconhecer os indígenas, né? Tipo, não querem conhecer seus próprios parentes. Eu não sei por que isso acontece. Muitas das vezes, aqui ou nas outras comunidades, acontece isso aqui em Roraima, né? Aí a gente tentamos voltar, não podia voltar para lá, porque diz que a gente não era, não era mais indígenas, né? Então, aonde a mamãe ficou, ela veio para tratar de uma doença e quando ela pensou de voltar para lá, não podia mais retornar. E naquela época eu era pequena, eu não respondia por mim. Aí eu continuei aqui com a minha mãe, é onde ela comprou a casa, ficou aqui, é onde ela está aqui até hoje. Mas ela tem acesso à comunidade, ela vai lá, volta, mas para morar ela não mora mais. Entendi. É importante que você está aí, né, com essa força toda, linda, maravilhosa, e lutando, né, pelos direitos do seu povo e de outros povos também. Muito bonito o seu trabalho, parabéns. Qual que é o bairro e a cidade que vocês moram aí na cidade? A gente mora aqui no bairro São Bento, né? É no bairro São Bento, na rua Através 03, número da casa 46, bairro São Bento. Fica aqui perto do Rádio Sol, do Araceles, né? E a gente já tem, acho que 10 anos que estamos morando aqui. 10, 15 anos. Aqui no mesmo bairro, a gente nunca troquemos mais. E, inclusive, onde a gente fundou uma associação, aqui em casa mesmo. É aqui em casa que a gente recebe todo mundo, né? Onde vem as pessoas. Né? A gente já recebeu pessoas de fora também, italianos, né? Já levaram nossos trabalhos daqui para a Itália, né? A gente tem nossas danças, nossa tradição, às vezes sábado, domingo, a gente, não sei o que vocês comem aí, mas a gente gosta muito de comer peixe com bastante pimenta, 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 pimenta. Inclusive, quando vocês vierem aqui, a gente vai receber vocês com pimenta e beiju. Né? E a gente tem farinha também, tem caxiri, não sei como é que chama por aí. Aqui é essa alegria. É caxiri na cuia, não sei se você já ouviu falar. É nossa bebida tradicional, né? E deixa a gente bebo também. É. Às vezes, quando o índio é bravo, ele quer flechar outro. Ai, Já me deu até vontade de ir aí já. Mas aí pode ir. aqui onde eu tô é aqui também na cidade, a gente chama de Maloca Querida, e também a gente recebe os parentes que vêm das aldeias, os que vêm dos espaços ribeirinhos para ativistas, a gente recebe também pessoas que vêm fazer algum trabalho nas comunidades de outros estados, de outros países. É a nossa casa aqui, só que a gente transformou também num espaço coletivo, e aí, às vezes, está cheio de gente, cheio de parente, né? E a gente gosta de comer peixe, moquém de peixe, né? A gente gosta de comer moquém de caça também. E a gente toma luar, né? E a gente também faz esse trabalho de recuperação da memória do povo Mura aqui no Rio Madeira, que do lado de Rondônia é muito invisibilizado o nosso povo. E aí a gente faz essa luta aqui. Quem sabe um dia tu vem aqui conhecer também, e eu vou aí te conhecer tua família, teu trabalho.
Pode vir. Vou lá, vai aí. Então, legal, vamos ver, né? Quem sabe não dá certo. Deixa eu te perguntar aqui, na tua infância, você teve contato com televisão, com rádio, essas coisas? Inclusive, não, eu não tive contato com rádio, até porque minha mãe não deixava também, né? Ela tá bem aqui sentada, não posso nem mentir, né? Ela não deixava e não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. O que a gente ouvia era só na igreja mesmo, né? Na igreja católica, e a gente frequentava muito a igreja católica, e a música que a gente ouvia é aquela pessoa tocando violão, né? E era só isso, porque rádio, televisão, não tinha não. Não tinha nada disso. Acho que primeira música que eu ouvi, eu me lembro até hoje, foi aquele Guaiá, Guaiá, né? Música internacional, né? Foi a única música que eu lembro, eu acho que eu tinha, 13 anos, 14 anos já, quando eu ouvi aquela música ali. Então, a gente não tinha contato com rádio nem televisão. Que bom, né? Deixa eu te perguntar, tinha algum canto da cultura na língua que você aprendeu quando era criança? Se tiver algum, e se você quiser cantar para a gente, pode? Pode. Posso cantar? Unggar Kanyabada Uminyada, 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 Unggar Kanyabada Uminyada, Usu Jisu, Uminyada, Uminyada, Ominhada, Kanamanawan, Pegar Canhabada, Puminhada, 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 Pegar Canhabada, Puminhada, Sou disso. Puminhada, uminhada, puminhada, caimão manauã. Puminhada, uminhada, puminhada, caimão manauã. Ah, que bonito. Muito lindo. Inclusive, a gente tem... Você pode explicar? Tem tradução que você cantou? Mas se quiser que eu cante em português, eu canto também. Eu estou falando assim, eu tenho um amigo que me ama, nome dele é Jesus. Você tem um amigo que te ama, nome dele é Jesus. E quanto eterno amor. É isso. Ah, tá. É uma musiquinha, né? Na verdade. Musiquinha Sim. da igreja, né? Sim. Tá bom, então. Vamos nessa, vamos continuar, então, aqui. Tem alguma comida da infância que te marcou? Da Morida. Da Morida, a comida que eu mais gosto. Tatu, né? Tatu assado com pimenta, né? Eu gosto muito também de carne de capivara. Capivara, né?
botar ela para salgar. Gosto muito de carne de capivara, tatu, veado, não sei se tem veado aí. Carne de veado, salgada, assada. Eu gosto de todo tipo de comida, mas minha comida favorita é peixe assado na beira do rio com bastante pimenta. E carne de jacaré. Eita, só coisa gostosa. Pode falar um Sim. pouco para a gente como é que é a da morida? Tá. A da morida é numa panela de barro. Não sei se você... Acho que tem, com certeza, aí que tem cerâmicas, né? Panela de barro. Coloca peixe para assar. Depois peixe assado. Coloca ela, tora ela no meio. Coloca... Dá tucupi aí. Coloca tucupi, que a gente tira do... É do tucupi mesmo, da mandioca, né? Bota tucupi para cozinhar, deixa ela bem preto, né? Aí, quando já vai fazer da morida, coloca dentro da água aquele tucupi. Aí depois pega, acho que milhões de pimenta, coloca ela para cozinhar. Aí pega a folha de pimenta, né? Coloca bastante folha de pimenta. Esse aqui que é tucupi. Esse aqui é tucupi. Aí coloca bastante malagueta, olho de peixe, vários tipos de pimenta. Então, coloca 3 pedaços, 4 pedaços de peixe, o resto é tudo de pimenta com tucupi. É uma delícia. Nossa, já me deu água na boca já. Então, a gente já passa agora para um bloco de perguntas sobre a escola, né? Sim. Você estudou em escolas indígenas ou não? Só estudei nas escolas indígenas. Agora que eu volto, agora eu estudei nas escolas indígenas. Eu não estudei aqui em Roraima. Agora que eu vou estudar. Aliás, agora que eu estou estudando aqui. Porque, como eu lhe falei, a minha mãe vivia mais para lá do que aqui. Então, quando eu conheci o movimento indígena, a minha mãe já estava no movimento. Então, a gente não parava. E a nossa escola era mais wapixana do que próprio, tipo, língua portuguesa. A gente não aprendia. A gente só aprendia mais wapixana. A gente não tinha acesso, inclusive, né? E agora não. Agora, como essa daqui, ó, a gente está estudando aqui no Brasil mesmo, porque a gente está morando aqui, como eu te falei, eu não morava aqui. Agora que eu estou morando, agora que eu estou estudando. Inclusive, quero terminar meus estudos para me fazer direito. Porque a gente não tinha acesso. É. Tá bom. Tem alguma história que te marcou na escola que você passou? Uma história que marcaram que a gente não podia aprender a língua portuguesa, né? Porque eles brigavam muito com a gente, também era muito medo dos nossos parentes de a gente ser mortos, né? É uma coisa que eu sentia muito medo de aprender português, e aonde eu não tinha medo de até estudar, né? Inclusive, logo depois chegou outra professora, ela dizia que não era daquela forma, era de forma diferente, mas nossos parentes já tinham feito nossa cabeça, né? A gente já sentia aquele medo, aquele pavor. Então, depois a gente
fomos entendendo que não era mais daquele jeito, já era diferente. E hoje, inclusive, quero aprender português e mais, né? Mas, assim, eles tinham um receio que vocês aprendessem coisas da cidade, no caso, né? Sim, eles falavam que a minha mãe, inclusive, dizia para a gente não ter contato também, né? Não ter contato com ninguém, não ter contato com os brancos, né? Porque eles, como eu lhe falei, eles eram nosso inimigo. Aí, então, não era para a gente ter aquele contato com, inclusive com os brancos, ou aprender a falar a língua dele. E ainda existiu naquela época para não aprender e nossos próprios parentes proibiam a gente falar português, porque não era a nossa língua, né? E era muito medo dos nossos avós brigar com a gente. Então, a gente só tinha que aprender só a nossa língua mesmo. Não podia aprender outra língua. Mas depois a gente fomos se entendendo de gente que não era daquela forma. Sim. Então, tinha alguma matéria da sua preferência na escola? Tinha. Nossa preferência da escola da, de indígena era só cantar, né? Falar, flechar. Era mais sobre cultural, sobre as culturas, né? Não era nada do que é hoje, assim, a gente brincava, né? Aprender a flechar. Não tinha nada a ver com branco, não. Os brancos já ensinam a gente diferente de outra forma, né? Minha, assim, meu estudo que eu mais gostava era de aprender com eles ali, falar mais a língua, né? E também estar ali aprendendo e falando sobre os pajés, né? E era isso que a gente aprendia mais ainda. A gente não aprendia a falar português. Vamos falar agora um pouco sobre a sua mocidade. Como foi Bom, você já até falou, né, sobre a formação que você recebeu após sair da fase de criança e antes de se tornar adulta. No seu povo, você já explicou também, né, sobre essa passagem para mulher, para adulta. Mas se tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. A gente, o Apixana, né? A gente não, muitas das vezes não casa cedo, né? Casa um pouco tarde. Para a pessoa estar preparada para casar, ele vai ter que saber fazer uma farinha, um beiju, fazer caxiri, fazer aluá, como você está falando, é, fazer, saber fazer, cozinhar, saber caçar, saber pescar, né? Então, a mulher, ela tem que se preparar primeiro para poder casar, porque ela não pode casar criança ou nova, ela tem que casar um pouco mais tarde, né, na nossa cultura. A gente não casa cedo, mas hoje não, hoje o povo tá liberal aí, né, não sei. Estou falando daquela nossa época, né? Até hoje ainda não me casei ainda, né? Por causa disso, que minha mãe, ela fala que não, por causa disso, é errado, né? A pessoa não pode casar nova,
né? Tem que conhecer uma pessoa e para casar, e tem que casar com nossa um apichana igual a gente, né? Ele tem que saber roçar, brocar. E se ele não comprar um machado novo, os velhos dão aquele machado velho, tudo quebrado para ele. Ele vai ter que derrubar a roça desses tamanhos, paus. Se ele não conseguir derrubar, ele não pode casar. Ele vai ter que ele vai ter que matar tipo viado, ele vai ter que caçar. Se ele não chegar com caça, também não tem direito de casar. Então, várias coisas ali. A mulher ela tem que acordar 4 horas da manhã, tem que tomar banho, tem que saber fazer essa rede, que é a mais difícil de todos, e tem que aprender a fazer tantas coisas, senão a pessoa não pode casar, né? É uma coisa muito. Hoje não, hoje o que você souber fazer tá bom demais. Né? Você tem algum momento especial que você lembra desse seu tempo de mocidade, que você ainda está nessa fase, né? Eu gosto muito de curtir, eu gosto muito de curtir minha família, né? Eu gosto muito de me divertir, né? Eu sou totalmente alegre, gosto muito de estar junto, de estar brincando, de estar. Às vezes eu sou dengosa, eu fico dengando com a minha mãe, né? E eu gosto muito de ser eu, de pescar, eu adoro pescar. Às vezes eu pego o meu carro, eu vou me embora para ir pescar, né? Às vezes eu peço para alguém me levar, porque eu não... Agora que eu estou aprendendo a dirigir, eu não sei dirigir direito, né? E às vezes eu pego peixe com a mão ali, eu amo pegar peixe com a mão, meter assim, minha mão no buraco, pegando aquele peixe, né? Vivinho depois, tirar o buchinho dele, pegar ele, botar ele para assar, fresco. A única coisa que eu gosto de fazer é pescar e lutar pelo meu povo. Eu luto, eu brigo, eu defendo. Pode ter certeza, onde tiver um parente meu precisando da minha ajuda, eu estou lá por ele, por ela, pelas crianças, pelo adolescente, pelo adulto, pelos idosos, eu estou ali para brigar pelo direito do meu povo. Jamais eu quero ver meu povo sofrer. É isso que eu gosto de fazer. Então, Parenta, você pode falar para a gente o que você gosta de fazer para se divertir? Gosto muito de fazer, dar morida para o meu povo comer. Eu vejo eles todos felizes, alegres, né? Gosto muito de estar na pescaria para me divertir. Eu acho assim, pescaria, né, é uma diversão para mim. Você disse que gostava de dançar também, não foi? Gosto muito de dançar parichara. Isso. Eu gosto muito, né, de dançar parichara, né? E chamar meu povo para dançar, bora, meu povo, dançar, bora. Aí a gente dança, a gente canta, a gente troca, né? Nossos saberes ali, um fala a sua língua, outro fala outro. Então a gente acaba assim se divertindo junto, não só eu, mas eles também. Cada um tem oportunidade de falar, então cada um tem direito de se divertir, né? Então, eu gosto de ver todo mundo feliz. Aonde eu vejo a pessoa triste, eu vou lá e eu falo: o que que você tem? Vamos lá, vamos se divertir, vamos se animar, se levanta, né? Se alguma coisa está acontecendo, a gente tem que sempre saber o que.
né? Se ela está passando por um momento difícil. Se eu puder ajudar, sempre estou disposta a ajudar. Mas se eu não puder, também não vou atrapalhar um parente meu, uma companheira, né, de luta. E é isso. Tá certo. Você falou sobre os deslocamentos, né, que vocês tiveram no território. Você poderia dizer como é que foi esse caminho de deslocamento e qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no outro lugar, fora do seu território? Muito estranho, né, para mim. Quando eu cheguei aqui, tinha luz, né? E lá onde eu morava era uma lamparina, né? E tinha muito carro, e lá onde eu morava não tinha carro, né? Tinha uma bicicleta, e também tinha também carro de boi, que a gente chama boi, né, para puxar, né, mandioca, para carregar lenha. Era carro de boi, e aqui já era carro, né? E aqui falava muito português e eu não sabia falar, né? Então era assim, tudo era novo, tudo era diferente, tudo era novo e tudo que as pessoas falavam eu não entendia. E até comida eu tive medo de comer, né? A comida eu não tive muito assim. Eu não gostava muito da comida por causa que era diferente, tinha muito tempero. A gente temperava nossa comida, mas era com mais folha, o que a gente sabia e conhecia, né? Que tudo que a gente comia era tudo plantado, aqui era tudo comprado. Então, era muito diferente e também depois que, como era tão diferente, aí a gente acabamos tendo outros tipos, né? Eu vi a minha irmã já doente, né, com febre. Primeira vez que eu cheguei aqui para comer a comida, me deu muita febre, né? Porque eu não conseguia comer, engolir aquela comida. Mas depois, com o tempo, foi me acostumando com a comida daqui, né? Então, a gente comia mais beiju, farinha e carne de caça, né? E também o peixe que a gente pegava. E nada do peixe que a gente pegava, a gente colocava no gelo, não. Ou a gente fazia logo ela, muqueado, ou peixe seco, ou peixe cozido. Mas nada a gente colocava no gelo. Até carne também a gente nunca tinha colocado no gelo. E aqui não, aqui tem geladeira, já tem um fogão, a gente não precisava mais carregar lenha. Era uma coisa, uma parte era fácil e outra parte para nós se tornava difícil, né? Porque a gente não era acostumado com esse tipo de coisas, né? Então, para mim, era tipo assim, um reboliço muito grande e também, ao mesmo tempo, era bom e, ao mesmo tempo, era ruim e, ao mesmo tempo, queria voltar para minha casa. Eu falava assim, poxa, eu quero voltar para minha casa, porque aqui não é meu lugar, eu não me sinto bem aqui, eu não me sentia bem. As crianças, onde eu brincava com as crianças, assim, não era tão brincadeira, mas, assim, com a minha irmã mesmo, a Maria, a gente saía, assim, para banhar no rio, a gente pulava, né? E, e aqui não era assim, era diferente, né? A gente só via o solzão quente ali, a gente não podia fazer nada. E a gente, assim, brincava na chuva. Quando chovia, a gente queria brincar. E aqui não podia fazer nada disso, que criança era imundo, criança era suja, criança era aquilo. E aqui os brancos não colocam filho para fora, que fala que vai ficar doente, vai pegar gripe, vai pegar não sei o quê, vai pegar um monte de coisa. E a gente não era doente, a gente era saudável. Quantos anos você tinha quando vocês vieram para a cidade? Eu tinha 13, 14 anos.
E 13, você 14, lembra? 15. Porque eu lembro quando eu fiz meu aniversário, era 16 anos já aqui. Então, acho que eu tinha uns 15 anos por aí, 14 para os 15 anos. Não lembro direito. Meu primeiro aniversário que eles fizeram, eu até me espantei, né? Porque lá fazia aniversário, mas era tipo, era comida, não tinha nada de bolo, né? Não tinha bolo. Sim, eu não tinha bolo lá, né? Inclusive, eu não tinha bolo, e lá era tudo carne de caça, carne de veado, o que a gente comia, né, na nossa época, e não tinha bolo. Então, era caxiri, era pajuaru rolando, mas não tinha bolo, né? E já chegando aqui, já tinha bolo, os indígenas já começaram a aprender a fazer bolo, já com os brancos, né? Quem estava trabalhando já na casa de família já estava aprendendo. Então, quando foi que eles decidiram fazer um aniversário para mim, já com bolo. Então, aquele primeiro bolo é como se eu estivesse experimentando algo muito gostoso, primeira vez, né? O bolo eu não comia, não tinha bolo. Então, um bolo de primeira vez, você já sabe, como se fosse primeiro o amor na vida, né? Uhum. É, e tu lembra como que foi esse deslocamento? Como foi que vocês vieram de lá, do território para a cidade? Lembro. Lembro que nós viemos, foi num de caminhão da feira. Minha mãe colocou os pratos, colocou as panelas dela e colocou as nossas redes, que a gente não tinha cama, nossas redes, nossas roupinhas, colocou tudo dentro do saco, né, das nossas sacolinhas, e a gente veio-se embora para cá, tudo dentro do caminhão. Mas também nós trazia muita farinha com a gente para a gente vender aqui. É, quando você veio morar para cá, você foi trabalhar em algum trabalho que não era da sua cultura? Não, como eu ainda era adolescente, é minha mãe que ela trabalhou já fazendo, assim, lavando roupa de outras pessoas, né, sem ser da cultura, mas depois ela voltou de novo para o feira do produtor, e lá ela continuou vendendo a farinha dela, e os parentes dela traziam de lá, né, porque ela ainda tinha roça lá. Passou uns tempos e depois ela passou a comprar dos próprios parentes, né? E vendia na feira, né? Abóbora, macaxeira, banana. Eu ficava lá ajudando ela. Inclusive, a gente vendia também o caxiri, né? Mas depois, com o tempo, ela parou, né? E ela começou a ficar mais em casa. E depois ela se aposentou e eu fui trabalhar com o movimento indígena, né? Eu fui já me entrosar. Quando eu completei meus 16, 17 anos, já estava no movimento, né? Aliás, desde quando eu era nova, a gente participava já. Mas depois eu fui me entrosando mais com outras organizações e aonde a gente fomos tá no movimento sempre. É, vamos agora para. Bom, você já falou que não é casada, né? Não tem filhos, mas tem algum tipo de algum relacionamento? É,
Na verdade, eu tô conhecendo uma pessoa que é Torepang, né? E também a gente tem 5 anos, 4 anos já que a gente se conhece, né? E ele também vem de uma família liderança, a família dele mora em comunidades ainda, né? E ele estuda na Universidade Federal e, e a família dele mora toda na comunidade ainda não. É, eles são diferentes da gente, né? Não, não é o Apixana, eles são Taurepang, né? É outra etnia. A região deles é a Majari, a minha região é Serra da Lua, e a família deles fica para lá, pai, mãe, e a gente estamos aí se conhecendo, né? A gente ainda não é casado, nem eu, nem ele, e estamos tentando se conhecer mais. Até onde der, né? Onde não der também, tá bom demais. Tá bom, então, parenta. Vamos para um bloco agora sobre a questão do Covid, né? Você já falou que vocês se cuidaram bastante, né? Mas eu vou fazer umas perguntas aqui específicas, tá bom? A primeira pergunta é: como vocês fizeram para se proteger do coronavírus? Alguém chegou a falecer na sua família ou na sua comunidade? Inclusive, falando Covid, eu acho muito triste essa situação quando fala sobre Covid, né? A gente não cheguei a pegar Covid, né? Porque a gente estava fazendo, como eu falei, remédio caseiro, né? De manhã, acho que 5 horas, minha mãe já estava na porta trazendo os remédios para nós, porque fico com ela, né? Toma, minha filha, mas morreu sim nossos parentes, morreram as pessoas do contexto urbano, morreram muita gente, né? Sofremos junto com aqueles parentes, com aqueles familiares também, que eles também eram indígenas, né? Onde perdi minha prima, perdi meu sobrinho, né? Onde foi um sofrimento muito grande para a gente. Então, nós perdemos um dos nossos familiares. Quando eu falo nossos parentes, então, às vezes não é irmão meu, mas é irmão nosso através de sangue, né? Às vezes as pessoas não se doem, mas nós temos que se doer, porque nós somos indígenas, nós temos que se unir. Quando machuca um, está machucando o outro, né? Então, aonde a gente sempre se mantém unido nessa parte, aí, o pessoal da associação, sofremos muito através dos nossos parentescos que morreu aqui na cidade, aonde eles não tiveram acesso à injeção, né, à vacina. Os indígenas que moravam na aldeia foram vacinados e eles não. Demorou a vacina. Quando eles pegaram, sofreram bastante. Outro, inclusive, passou acho que 3 semanas ainda sofrendo e falando que não podia vacinar os indígenas que moravam aqui no contexto urbano, porque eles não tinham mais direito e a FUNAI não reconhecia eles, aonde foi o meu sofrimento maior. Nós das organizações se unimos, fomos para o Ministério Público, mas aí não teve jeito, né? A gente sofremos junto com nossos parentes, mas morreram muitos. Morreram mais indígenas do contexto urbano do que morreu na comunidade. Aonde a gente sofremos e vemos aquele dor daqueles parentes, que outros ficaram, que não morreram, ficaram com sequelas, né? Hoje, onde outro não enxerga direito, hoje o outro não lembra das coisas. Então, é uma coisa assim que parentes dos contextos urbanos que mais sofreram na época do Covid, para mim.
Isso foi muito doloroso. Nós também passamos por muitos desafios aqui também, né? Mas estamos aqui, né? Resistindo, né? Ainda há muita luta para fazer, né? Deixa eu te perguntar, assim, pensando assim nos aspectos culturais e profissionais e também na rotina, né? Como que foi que o coronavírus impactou na vida de vocês, além de todas essas perdas que todos nós tivemos? Eu não entendi direito. Assim, né? No aspecto que de fato o Covid impactou drasticamente as nossas vidas. Muitos dos nossos se foram, né? Mas assim, além disso tudo, nos aspectos assim culturais, profissionais, na rotina, como foi que o coronavírus impactou a sua vida? A gente era, como eu falei, a gente era acostumado, né, dançar aqui na associação com nossos parentes. Então, como a gente não podia estar junto ali, a gente fomos acabando já usando mais os celulares, né? Através da conversa, a gente, tipo, não se aproximava. Me aproximei mais da minha mãe, né, da minha família, do que dos outros, porque eu não era muito assim. Eu era próximo, sim, da minha família, mas não convivia muito, porque eu viajava bastante e eu tinha sempre reuniões para mim. Mas aí, época do Covid, eu fiquei mais em casa, né, com a minha mãe, fiquei mais em casa com minhas sobrinhas e com minhas irmãs, né? Então eu não tive muito assim acesso a outras pessoas, mas o meu trabalho continuou como tá ajudando as outras pessoas e falava mais no celular, né? Então, e era isso, me aproximei mais da minha mãe e aonde eu não me aproximava mais, já tinha uns tempos que eu não ficava mais em casa, através do Covid eu fiquei mais. Isso mesmo, parente. É, a gente está se encaminhando já para as perguntas conclusivas, né? O que você faz hoje? Hoje eu sou uma artesã, né? Sou uma artesã e também sou presidente de uma associação desse que eu acabei de falar. E hoje trabalho com as vendas do artesanato do meu povo, dos meus parentes, da minha mãe também. E lutar pelo direito dos meus parentes. É isso que eu faço hoje, né? Estudo também, né? Estudo e, e é isso. Você está fazendo faculdade? Ainda não. Ainda estou estudando ainda, como eu lhe falei. Ah, tá. Você está se preparando para fazer, então, para entrar na universidade, é isso? Sim, quero fazer direito para defender os meus parentes. Muito bom. É, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Coisas mais importantes para mim é minha família e lutar pelo direito do meu povo e não ver eles sendo humilhados, massacrados e quero ver eu quero ver meus povos em geral bem. Não queria que eles se corrompesse, né?
Eu queria que meu povo se mantesse unido e se um branco prejudicasse um, que a gente saísse junto na força para poder lutar pelo direito dos nossos parentes, né? Porque e também manter a cultura viva e sempre manter ela na frente, nas nossas tradições, na nossa língua, né? A nossa dança, para mostrar para os nossos parentes. Isso que é importante para mim. E também é importante para mim trocar saberes entre os meus parentes e aonde eles estiverem, em qualquer lugar, que eles possam me ensinar e que eu possa aprender com eles e que eu possa ensinar eles também. A gente sempre se manter unido e lutar pelo um objetivo, lutar pelos nossos direitos. Não falar que pensa igual, porque ninguém pensa igual. Um pode pensar diferente, mas o outro pode falar para o outro, vamos dessa forma ajudar o nosso irmão. O importante é isso, se manter unido. Só assim, através disso, a nossa união com a nossa população indígena do Brasil, a gente se vai manter firme. Porque se a gente não se unir, tanto dos interiores, as comunidades, ou dos contextos urbanos, a gente nunca vai para frente. Aonde o branco vai usar, eles até os indígenas são divididos, aonde a gente leva isso na cara, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente sempre tem que se manter unido, seja que for o indígena, não tem fronteira para ele. O indígena é sem fronteira. Aonde ele estiver, sempre vai ser índio. E sempre ele vai estar na casa dele. Não existe o ex-indígena. Sempre vai ser indígena, aonde ele estiver. Em qualquer lugar do mundo, do Brasil ou do país, ele sempre vai ser índio. Isso aí, parente, muito bom. Quais os sonhos, o que você gostaria de deixar como legado? O que eu quero dizer é que a nossa cultura sempre mantenha viva e que a gente nunca desista dos nossos sonhos e dos sonhos dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, né? E quero aqui dizer, eu quero que a nossa cultura seja viva, a nossa tradição continua sempre viva. E falar, gostaria muito, né, que um dia o indígena se tornasse um presidente do Brasil, né? Meu maior sonho, eu acho que mudaria tudo isso, mudaria o nosso sofrimento, mudaria muita coisa na nossa vida. Mas o que eu mais quero deixar é para os meus parentes indígenas, né? E dizer, a gente estamos aqui nesse mundo não é por acaso. Cada um de nós temos objetivos. E nosso objetivo é um só: lutar pelo nosso direito, trazer união entre parentes e dizer que a nossa luta
não começou agora e nem vai terminar agora. Possa que um dia nós descansamos, mas vem outro em nossa direção que vai estar preparado, que a gente prepare um indígena, os nossos guerreiros, para estar no nosso lugar. A nossa luta, ela não vai terminar. Mas eu quero aqui falar para você, Márcia, e dizer, né? A nossa vida é feito um sopro. Cada minuto, cada segundo, as crianças nascem e vêm ao mundo. E mais um minuto, a gente perdemos nossos parentes, guerreiros, antes queridos. E dizer, nós perdemos tantos, mas ganhamos muitos. Mas somos mais que vencedores. Através de união, através de harmonia, nunca devemos parar de lutar pelo nosso direito e direito dos nossos parentes. Quero dizer, indígena, wapixana, indígenas, que um dia vai ver esse vídeo. Talvez um filho meu, uma irmã, sobrinha. Nunca tenha vergonha da sua origem, porque nós indígenas, nós temos que ter orgulho da gente. Nós somos donos desse Brasil, somos donos dessa terra. Então, devemos dizer que nós estamos na nossa casa e manter a nossa cultura viva e nunca deixar ela morrer. Pode passar bilhões de anos, mas nosso sangue, a nossa força, a nossa tradição, ela tem que se manter viva, ela tem que se manter forte para a gente resistir, por mais que acabe em geral dos indígenas. Mas nunca ela vai acabar com a nossa alma. Elas podem nos matar, mas elas nunca vão arrancar o nosso raiz, aonde ela sempre vai crescer e vai brotar. Por mais que elas nos matem, mas a nossa alma, elas nunca vão segurar. E a nossa força sempre, através de nós, que nós existimos, a gente vai existir naquela pessoa que vai se levantar para defender os parentes também. Por mais que a gente não tiver mais aqui. Mas a nossa força sempre vai estar com aquelas pessoas que vão levantar para defender os nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos. E quero aqui dizer, nunca julgue um parente seu, nunca julgue uma mulher indígena. Você está se julgando próprio. Porque uma mulher indígena, ela tem seus saberes. Uma mulher indígena, ela tem sua beleza. Uma mulher indígena, ela é sábia. E uma mulher indígena é você, mulheres guerreiras. Um forte abraço e que Deus abençoe e que Deus traga muita paz na nossa vida e na vida de cada um de vocês. Um abraço de Lúcia para todos. Como é que fala Deus na cultura de vocês? Tu quer falar essa última parte na tua língua? Pode ser. Kaimin kia unawatur benau. Wadar ipe tapawanau, wadar tapniwanau ipe uyauan. Itapaniwanau aiji ati napaimin.
Itapauana, Ipicamo Itapauanão, Ipicamo Itapanã, Naçocaiman, Picamo Itapauanão, Ipi Daldo. Márcia, 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 Márcia. Sim. Eu posso Muito falar uma coisa na minha língua? Eu posso falar uma coisa na minha língua? Pode, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Wadar tap niwanau ipe uyaw ay. Wadar tap niwaneswan ning. Iwadar tapa niwanau ipe kamu. Wan ando da Deus me bara. Wadar mojak da niwanau nando moskan. Wadar kaimeta niwanau Pigan now ida sono wana uyauti. Wadar kasanata ni wanau ipe uyau ai. Kai me manuan urbenau. Tiki manuan unkunaikian da a unau tum. Ikai men kia unawat wadar tapani unau ai zi ipe kamu karkiaunan. Ate napainiksan. Se você quiser explicar o que você falou, senão não tem problema. Sim. Eu falei assim que Deus vai nos cuidar, Deus vai nos ajudar no momento mais difícil da nossa vida. Deus vai estar conosco quando as pessoas maldosas querer nos maltratar. Deus sempre vai nos proteger de todas as pessoas que queiram nos matar, que queiram nos acabar com a nossa raça. Mas Deus vai estar ali conosco. Muito bonito, muito forte. Aqui para nós, Mura, da parte daqui de onde eu sou, a gente fala para Deus de Namantuiki. Namantuki. Legal. Isso. Namantuki. É o grande criador. Como que foi para você, grande minha criador, parenta, né? contar a sua história? Foi um prazer, né? Eu estou muito feliz, né, de estar compartilhando a minha vida com vocês. Tem muitos algo que eu não compartilhei, né, porque eu acho já na verdade eu deveria ter falado, né, mas eu creio que não era momento ainda, né? Mas aí eu estou muito, muito mesmo feliz, satisfeito que vocês me propôs falar da minha vida, da minha infância, né? Como é viver aqui é muito difícil, mas tem que se adaptar com tudo aquilo. Estou muito feliz também por ter conhecido vocês, né? Por estar aqui conversando, né, com outras pessoas. Quero mais isso, quero mais conhecer outros meus parentes. Eu quero conviver com os meus parentes, eu quero sentir, quero abraçar quanto eu estiver viva. Quero lhe conhecer pessoalmente, quero lhe abraçar pessoalmente, quero aprender com você pessoalmente. Quando eu estou nesse mundo aqui, eu quero visitar os meus parentes, eu quero conhecê-los pessoalmente, eu quero saber o que eles comem, quero conviver um pouco, né, que eu tenho esse algo comigo. Eu sempre falo, a minha mãe sempre diz, Lúcia, tu nasceu para ser líder, minha filha.
Falei, mãe, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o que eu faço, eu amo o meu povo. Muitas pessoas me criticam por isso, meus próprios parentes. Aqui a Carmen, que está aqui do lado, sabe? Mas eu não consigo ser o que eu não sou. Eu não consigo. Eu consigo ser assim, indígena, eu consigo chegar lá onde já, né, conversando, já tocando, já abraçando, eu consigo ser assim, mas eu não consigo ser o que eu não sou. E estou muito feliz, ó, conhecer você, conhecer, né, as pessoas que me deram essa oportunidade. Quem sabe mais tarde aconteça de novo, né? Quando eu estiver menos nervosa, que eu estou um pouco nervosa, né? E quero trocar os meus saberes com você. Eu não quero que só apenas através de vídeo, não. Eu quero que isso seja sempre, seja todo dia, seja assim, algo. Quando a gente fala sobre a gente, é fácil, mas ter amizade é outra coisa. É uma coisa muito importante na vida. É ter amizade, estar bem com todo mundo, estar bem com aquelas pessoas. Pode ver as tempestades, vai superar, sabe? Eu sempre me mantive naquele. Vem coisas terríveis para mim. Às vezes eu choro, às vezes eu falo, não, Deus, Deus, você está comigo. Eu começo a rezar, eu rezo na minha língua, né? Eu, às vezes, começo a cantar, eu tenho língua ali escrito, tudinho na nossa língua, né? Aí eu, naquele momento, me manter firme. Aí as pessoas já começam a mandar mensagem para mim, eu me manter forte. Através disso, até hoje, eu estou aqui em pé,